Chegou a da era cabelo e unhas. A vitamina D número 1 do Brasil. Agora com biotina e... Estás assim, cabisbaixo e comigo, já não fala mais. Cada dia que se passa mais distante, eu não vejo mais você me procurar, não vejo mais você se ajoelhar, eu não vejo você comigo falar o que aconteceu. Faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que você não se alegra. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Pai, para fazer mais um momento especial, Senhor. Que esta live, Pai, sirva de edificação, de curas, de milagres. Que esta live sirva, meu Deus, de enriquecimento, Senhor, através do conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha derramar Tuas bênçãos sobre nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Não deixe, Pai amado, que a cova dos leões, ou o poço no qual estava Jeremias, ou também, Senhor, meu Deus, ali onde estava na fornalha de fogo aqueles 3 jovens. Mas o importante é que possamos ter consciência que Tu estás conosco. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus que pode fazer coisas maravilhosas por nós, através de nós. Abençoa os meus ouvintes, aqueles que vão me dar a honra de assistir, Senhor. Que possa ser um canal de competência para a vida de cada um, Pai. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela vida da pessoa que está me assistindo neste dia, Pai. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Caminho aquele mesmo sopra o vento, está tirando os pedregulhos do caminho, só pra você passar. Caminho que Jesus te dá mais força. Muito boa tarde a você que vai me dar a honra de assistir ou que já está assistindo. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Muito obrigado de coração a você que está nos assistindo. Que Deus abençoe a vocês de uma forma tremenda e poderosa a todos vocês. Muito bem, gente. Vamos, neste momento, dar sequência aos nossos estudos, nosso momento com certeza que vamos aprender junto acerca da palavra de Deus, né? Muito bem. Vamos aqui nesse momento. Aqui, vamos. Muito bem. Eu quero nessa tarde, junto com vocês, vamos aqui dar uma baixadinha aqui.
Muito bem, vamos aqui nessa tarde compartilhar com vocês alguns assuntos importantes para nós, tá? Muito bem. Me permita aqui trazer algumas curiosidades bíblicas. Você sabia que o livro de Apocalipse traz referência ao número 7, e o número 7 está cheio, né? Você quer prova? Vamos lá. Quando você começa a ler o livro do Apocalipse, há 7 igrejas, existem 7 taças da ira de Deus, 7 proclamações angelicais, 7 lugares. No Apocalipse tem 7 lugares. Vamos lá contando. Primeiro, trono. Segundo, trono branco. Terceiro, o céu dos céus. Quarto, as regiões celestes. Quinto, a terra. Sexto, o Hades ou abismo. Sétimo, o inferno ou lago de fogo. Também no Apocalipse também tem 7 personagens do mal. Vamos ver quais são os 7 personagens do mal? Vamos lá. Primeiro, a falsa igreja. Segundo, o anticristo. Terceiro, o falso profeta. Quarto, o dragão. Quinto, a estátua. Sexto, a morte. Sétimo, os ímpios. Também existem 7 personagens vindo de Deus. Também existem 7 personagens vindo de Deus. Vamos ver quais são. Primeiro, a mulher vestida de sol. Segundo, as 7 igrejas da Ásia. Terceiro, as 2 testemunhas. Quarto, os 144 mil. Quinto, os 3 anjos. Sexto, o leão. E sétimo, né, o cordeiro. Olha aí, né? Curiosidade bíblica é para você nesta tarde, tá? Você que está me ouvindo, espero que você possa não só apenas ouvir, mas compartilhar esta live, tá bom? Muito bem. Eu quero nesta tarde, junto com vocês, falar acerca de um dos grandes personagens que apareceu na nossa história. E o interessante é a forma como ele nos traz uma educação maravilhosa. Esses dias mesmo eu estava falando com uma aluna minha, eu achei algo muito importante o que ela falou para mim. Ela me disse que por que a religião ela complica tanto o ser humano a se aproximar de Deus, aonde se cria-se sistemas meramente humanos que dificulta esse relacionamento entre o homem e Deus. Até num certo ponto eu concordei com ela. Realmente o sistema religioso tem provocado essa dificuldade. Primeiro porque quando olhamos para o espelho da verdade, quando eu olho para as minhas limitações, para as minhas falhas, os meus defeitos, e vejo um Deus tão perfeito, um Deus tão santo, que às vezes eu me acho impossível de aproximar dele, né? Cria-se barreiras de comunicação. Nesse foco eu até acredito, né? Isso é muito perceptível quando as pessoas pregam, que isso eu já vi em púlpitos, né? Que Deus é isto, que Deus é aquilo, que Deus é a ira, que Deus é justo, que Deus é o juiz, que Deus é...
Existem estas qualidades realmente na pessoa bendita desse Deus maravilhoso. Mas eu creio que para conquistar a pessoa e também de aproximar essa pessoa a Deus, nós temos que ser muito maleáveis naquilo que falamos, naquilo que pregamos e naquilo que muitas vezes anunciamos em púlpito. Mesmo que existe uma verdade forte, uma verdade transparente, que se chama-se a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. É a forma como Cristo ele veio ao mundo e trouxe esse ensinamento de uma forma tão simples, que ele, na sua simplicidade, ele realmente alcançou o sucesso de aproximar o pecador do perfeito e desse perfeito ajudar o pecador a gerar uma transformação de vida. E para isso Cristo ele bateu muito de frente com certos sistemas da época. E esse sistema, e eu quero que nessa tarde com vocês compartilhar. Quero compartilhar com vocês, né, essa lição maravilhosa para a tua vida e também para a minha vida. E eu creio que nessa tarde nós temos muito que aprender, nós temos muito que saber quem é este Cristo maravilhoso que está sempre nos dando a honra de ouvir as nossas orações, até muitas vezes orações atrevidas, orações realmente que às vezes não é fácil, mas eu creio que esse Deus é maravilhoso. Olha aqui, eu quero aqui pegar um texto da Bíblia que está lá em João, no capítulo 1, no verso 1 a 12. O texto diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os discípulos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Aleluia. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vim. Disseram-lhe: Pois onde está ele? Respondeu: Não sei. Glória a Deus. Que bênção maravilhosa, queridos. Quando hoje nós estamos envolvidos
nesse conhecimento maravilhoso que é a palavra de Deus. E agora, através desse relato, o apóstolo João escreve este milagre como sendo sucedido após o Senhor Jesus e os seus discípulos terem sido expulsos do templo, conforme em João capítulo 8, verso 58. Mas alguns eruditos questionam a ordem cronológica desse evento. Realmente, agora observo aquele questionamento entre o sistema religioso e as verdades divinas através de Cristo. Pegando essa base histórica, eu observo que Jesus aproveita o momento, através de uma curiosidade dos seus discípulos, a indagar, a perguntar acerca da condição, da cegueira daquele homem. Se o pecado estava nele ou foi os pais que cometeram, por isso que veio as consequências. Jesus chega a dizer, não foi ele nem foi os pais, mas que se manifestasse assim a glória de Deus. Talvez nessa tarde, você que está me ouvindo, talvez você esteja com essas mesmas indagações. O que será que eu fiz para me merecer isto? Por que está acontecendo com isso na minha vida? Eu quero dizer algo para você, de Deus ao teu coração, que as coisas da vida acontecem nas nossas vidas, ou com qualquer ser humano, é porque é um momento que Deus ele quer se manifestar, ele quer se revelar para a tua vida. Às vezes Deus permite algumas coisas acontecer que às vezes não entendemos e compreendemos, porque a nossa visão ela é tão limitada, é tão curta, que nós não compreendemos as grandes verdades por trás de cada acontecimento que envolve o ser humano. Não é fácil, né? Realmente não é fácil. E falando acerca de uma visão, eu quero meditar com vocês acerca de um homem falando acerca de ter uma visão correta. Está lá em Lamentações, no capítulo 3, do verso 21 ao 22, que ele diz que quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque as suas, quer dizer, de Deus, misericórdias não tem fim. Talvez através dos acontecimentos da tua vida, talvez seja um novo início, uma nova etapa para a tua vida. Talvez você esteja perguntando como devemos viver esses dias que virão. Qual é a nossa motivação para planejar, para agir e para reagir? Para responder essas perguntas, interessante que através do texto bíblico do qual nós lemos nesta tarde, Jesus chega com aquele cego de nascença e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. Observe que esta atitude, esta visão, esta postura que Deus ele quer de mim e de você, essa postura de ação, essa postura de atitude, essa postura de reagir e de não aceitar as circunstâncias. Talvez ele, ao pensamento do mesmo
que a vida dele ia ser cego pro resto da vida. Mas a oportunidade chegou. Nós temos que ter o discernimento quando a oportunidade chega na nossa vida. Nós temos que dar a volta por cima. Talvez essas oportunidades sejam fáceis ou não. Mas nós temos que ter o discernimento para ter a reação. Foi o que aconteceu com aquele cego que apenas ouvindo a voz, ouvindo a voz de Cristo, a ponto de vai ao tanque de Siloé e lava teus olhos. Observe que ele foi, lavou e voltou vendo. Mas estamos vivendo uma época tão cruel na nossa vida, que às vezes se deparamos com pessoas que são igual a essas pessoas. Os vizinhos, aparecem os vizinhos, aqueles vizinhos que indagam dizendo: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Olha a primeira filosofia. As pessoas que viam as suas condições, seus vizinhos, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Ei, me permita uma palavra profética para você nessa tarde. Vamos dar um basta nesta primeira filosofia. Não é este aquele ou aquela que estava sentado e mendigava? Mendigava bênção, mendigava mudança, mendigava só vendo pessoas chorando, se lastimando, se reclamando da vida. Talvez essas pessoas só viam desta forma. E talvez tenha outros vizinhos que diziam: é este. E tem outros vizinhos que dizem: parece que é com ele. Observe as três visões encontradas aqui através desse texto. Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Um dizia: é este, mas não tinha a certeza. Outro tinha aquela dúvida: parece com ele, mas ele com convicção dizia: sou eu. As pessoas precisam ver a mudança da história da tua vida. Dá oportunidade para você mesmo, como aquele cego de nascença deu, para quando as nuvens de testemunhas que estiverem cercando a vida dele, ou a tua própria vida, eles possam dizer: olha, esta pessoa era assim, por que ela está diferente? Este homem era desse jeito, agora está desta forma. Sabe quem faz o milagre? Sabe quem é que traz resultados para a nossa vida? Ele se chama Jesus de Nazaré, aquele que viveu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aqui no texto da visão certa, ou da visão correta que Jeremias, usando aqui o livro de Lamentações, ele nos ensina como devemos olhar para o dia de amanhã. Note como ele é. Ao mesmo tempo, ele é realista e autenticamente esperançoso, igualmente aquele cego de nascença. Mesmo descrevendo toda a ruína, toda a angústia, toda a situação,
ele ainda concentra o seu pensamento na bondade de Deus, sem fechar os olhos para que estava ruim e o errado. Projetar-se olhar para aquilo que Deus pode fazer e transformar. Fundamenta a sua esperança no Senhor. Por isso que o verso 24 do capítulo 3 diz que a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, a sua esperança. Portanto, esperarei nele. Reconhecer que Deus é bom para os que buscam e nele esperam. Devemos olhar para o futuro da mesma maneira, sabendo que podemos ser realistas. Realmente nós temos que ver o que está acontecendo. Aquele homem, ele sabia o que estava acontecendo com ele. Ele era cego de nascença. A realidade e o futuro dele era morrer cego. Mas apareceu a oportunidade para a vida dele. Assim como está aparecendo a oportunidade para a tua vida. Permita que esta oportunidade chamada Jesus possa mudar, possa transformar todo o teu viver. Que quando começar a indagar por que aconteceu isto, tu era desse jeito, tu vivia oprimido, tu vivia depressivo, tu vivia triste, tu vivia no fracasso, tu é tu mesmo. Você pode dizer agora com fé, sou eu. Hoje eu sou eu agora, um que está vendo, um que está tendo vitória, um que está tendo esperança, um que está tendo fé. E vão perguntar para você como isso aconteceu. Foi o que aconteceu com o cego de nascença. Como se de abrir os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus. Não só disse o autor, mas disse a causa. Jesus, ele fez o lodo da terra com o seu cuspe, ungiu, molhou eles e botou nos meus olhos. E ele mandou ir para o tanque de Siloé. Eu fui lá, obedeci. Se você quer transformação, se você quer mudança, então ouça, obedeça, faça. Fui ao tanque de Siloé, eu lavei. E hoje estou aqui, ó, estou vendo, estou contemplando. Tem pessoas igual a estes homens, esses vizinhos. Quando perguntar, cadê ele? Perderam a oportunidade. Não perca a oportunidade. Jesus está passando na tua vida. Temos que ser sensíveis para compreender os mistérios de Deus. Para compreender o plano e a vontade de Deus na nossa vida. Como eu disse aqui no início, segundo aquilo que nós aprendemos hoje, que este milagre aconteceu após Jesus ter saído, ou foi expulso do templo. Observe que a insensibilidade religiosa, estava presente nos religiosos da época, até que aparece um homem no meio do caminho de Jesus. Observe que o cego era de nascença, vivia em total trevas físicas. A cegueira o tornava um inválido ou um mendigo. Os rabinos da época acreditavam que uma criança pecava desde o ventre, comparando com Esaú e Jacó, lutando dentro do ventre.
nós observamos aqui uma coisa interessante, a humilhação do homem. Jesus fazia algo diferente quando curava alguém. Se hoje está permitindo algo na tua vida, se hoje algo está, porque uma coisa Deus quer fazer, é não para te humilhar, mas é para te exaltar. Observe que ele usou na ocasião, uma saliva. Tocou nos enfermos e pronunciou a palavra. O cego preferiu ser ungido com azeite do que passar por qualquer outro processo. Todavia, as maneiras do Senhor são estranhas, mas são efetivas. E Cristo coloca o homem em prova. Vai, lava-te no tanque. Observe que o cego precisava exercitar a sua fé e a obediência. Poderia alguém lhe trazer água ou ir à fonte mais próxima? Ele tinha que passar pela prova da fé, da obediência. A sua bênção só poderia ser concretizada quando fosse a Siloé. Por que será que Siloé significa o enviado? O homem, Jesus mandou, o homem obedeceu e foi. Naamã só foi curado quando obedeceu a ordem do profeta. Muitas vezes as bênçãos, elas só vêm por meio da obediência. Olha aí a confissão do homem, lá no verso 9, né? Ali está a confissão dele. Ele recebendo a vista. Havendo sido cego, agora vejo. A mim me abriu os olhos. Por causa do seu testemunho, aquele homem foi expulso da sinagoga. Jesus foi ao seu encontro. Tinha sido curado da vista, mas lhe faltava a salvação, a cura da alma. Através desse milagre, o homem aceitou Jesus, a Cristo como Salvador, e o adorou. Quando alguém recebe favores de Deus, termina oferecendo-lhe a sua gratidão. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor para sempre. Olha que bênção. Que coisa maravilhosa que estou feliz em receber aqui na minha live o meu querido sobrinho Gessé Guilherme. Gessé Guilherme, para quem não sabe, Gessé é meu sobrinho. Que Deus te abençoe, querido. Também está conosco nosso presbítero, e que eu estimo e que amo de todo o coração. A paz do Senhor, presbítero Everaldo. Que Deus conceda muita vitória. Tem muita gente boa que está conosco nessa tarde. Eu quero aqui pedir a vocês que possam compartilhar esta live aí, para que outros ouvintes pudessem assim ouvir esta palavra, que com certeza vai ao coração deles. Que Deus abençoe a todos de uma forma tremenda e poderosa. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe. Já são quase 35 minutos de live, eu não quero tomar muito tempo. Só apenas quero agradecer aos presentes que estão me ouvindo nesta tarde. Que Deus possa abençoar todos vocês de uma forma tremenda e poderosa. Vamos ver quem está conosco hoje, aqui nesta tarde. Deixa eu ver aqui quem é por aqui, vamos ver. A Ivânia, olha aí a Ivânia. Ivânia Souza, muito obrigado, Ivânia. Minha querida, obrigado pela tua presença.
Que Deus te abençoe de uma forma tremenda e poderosa. Também está conosco a Maria de Jesus. Quem não conhece Maria de Jesus é minha irmã. Que Deus abençoe. Gessé Guilherme, Everaldo Margalhães. Muito obrigado. Que Deus te abençoe de uma forma tremenda e poderosa. São algumas pessoas que estão assistindo ao vivo. Tenho certeza que Deus falou aos corações nesta tarde. E eu só quero agradecer a vocês e a Deus por me permitir a falar para vocês. Creio que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo, que Deus é fiel, que Deus é tudo. Muito obrigado aos que estão assistindo. Um abraço. Meus sinceros votos de fé e de vitória para todos vocês. Oxalá se tivesse mais pessoas nos assistindo, mas eu não me preocupo com quantidade, eu me preocupo com qualidade, eu me preocupo com resultados. Não adianta você... Se Jesus quer se preocupar com a quantidade, né? Mas ele se preocupou com a qualidade daquilo que ele falava, daquilo que ele ensinava. E graças a Deus que este ensinamento eu aprendi. Muito obrigado por vocês estar me assistindo e por vocês que hão de me assistir. Que Deus vos abençoe a todos vocês. Um beijo no coração, viu, Gessé? Que Deus te abençoe, filho. O irmão Everaldo, meu amigo, meu guerreiro. Que Deus abençoe. E a todos os ouvintes que participaram comigo nesta live. Fique na paz de Deus. E até o próximo momento, se assim Deus nos permitir.